pessoal, estou recebendo aí uma joia, mais uma joia. Já tem uma aqui esperando. Vamos esperar descer aí, vamos ver o que aconteceu. Eu já mostro mais detalhes para vocês. Bom, pessoal, a gente já conectou o aparelho diagnóstico aqui na Volvo XC60 e ela está nos apresentando algumas avarias, tá? Vamos ver quais são essas avarias. Esse carro aqui ele tem 64.424 quilômetros registrados no odômetro, tá? Vamos entrar aqui no motor. Motor, código de erro. Sistema de armazenamento pobre, sensor de oxigênio, sensor pressão baixa de sistema de combustível. Essas duas falhas aqui de combustível, tá? Tem um recall dessa bomba de combustível de baixa, tá? Esse carro utiliza dois tipos de bomba, uma que é a de baixa que vai no tanque e a outra que é a bomba de alta, tá? Então precisa verificar na concessionária se o recall está se abrange esse chassi. Vamos ver aqui no câmbio, tá? Vamos ver as avarias da transmissão automática. Transmissão automática, nós temos 3 falhas. Código de erro. Solenoide D de pressão encravado em desligado, tá? Aí ele me dá uma outra falha do mesmo solenoide. E depois uma falha do solenoide E. Aqui nós temos uma função bem bacana. Frame. Freeze frames. E aqui ele vai me dizer quais eram as condições do veículo, tá? Por exemplo, ele me disse que quando ele deu a avaria, ele estava com 64.422 quilômetros. A tensão da bateria estava em 14,25. Temperatura do interior do veículo, temperatura exterior. E mais algumas informações referentes à pressão do câmbio, tá? O estado em que as solenoides estavam trabalhando, pressão da embreagem, temperatura do óleo da transmissão, todas essas informações, até mesmo em que rotação o carro apresentou essa avaria e qual era a velocidade do veículo, tá? Ó, aí ele me fala, ó, velocidade engatada, tal. Então, algumas como é que eu falo? Alguns softwares, tá? Ele apresenta o momento em que essa avaria aconteceu, tá? Isso nos ajuda no diagnóstico, tá? Para saber em que momento essa falha estava acontecendo. Vamos ver aqui o status identificado. Falha encontrada da última vez, teste de códigos, avaria executado, beleza. Então assim, tudo isso nos ajuda no diagnóstico, tá? Isso é muito legal. Não são todos os sistemas que oferecem essa opção, tá? Mas os que oferecem já dá uma boa ajuda na hora do diagnóstico. Então a gente vai continuar aqui o nosso diagnóstico da transmissão do Volvo XC60. Qual é o procedimento que eu adoto nesse momento, tá? Zero todas as avarias e vou andar com o carro. Então eu já sei, por exemplo, na solenoide ele me deu aquela informação. Vamos entrar aqui no freeze frames da avaria, de quando deu a avaria do solenoide D. D de dado. Viram aqui a diferença? Ó,
Ele me deu uma avaria 64 em 64 mil quilômetros e 337, tá? Um pouquinho antes da outra. E aí a gente já tem condições, ele me fala lá, a temperatura do câmbio, a pressão das embreagens, a rotação do motor e a velocidade em que o veículo se encontrava. Veja que ele até mudou lá, ó. Mudança, quinta marcha, o outro em quarta, o outro estava em terceira e em segunda. Tá? Então tudo isso a gente já consegue executar um diagnóstico. Tá? Então a gente vai prosseguir aqui com o diagnóstico e depois a gente volta aí para informar para vocês mais resultados. Olá meus amigos, Robson da Dantas Transmissões. Vocês acompanharam aí no início do vídeo a Volvo XC60, né? Chegando de guincho para nós. Qual é o histórico desse veículo? O cliente estava reclamando não, viu que estava vazando óleo, né, da transmissão. E aí ele trouxe o carro para nós, tá? Nós informamos para ele que não seria legal andar com o carro e mandou de guincho. O veículo chegou aqui pra gente, tinha realmente o carro só de ficar parado vazava bastante óleo. E então nós orientamos a ele, pedimos o histórico do carro. O cliente falou que esse carro foi adquirido, mas que não tinha histórico de manutenção no câmbio. Ok? Então nós começamos a retirar o câmbio e aí nós começamos a ver algumas coisas erradas. Erradas não, vou colocar erradas. Alguns parafusos soltos, então a gente já começou a desconfiar que esse câmbio já tinha sido mexido. Informamos para o cliente que o câmbio já tinha sido mexido, mas que a gente não tinha condições de avaliar. Chegamos até a andar com o carro, tá? O carro apresenta um tranco na redução. Tá? Quando ele vai engatar a segunda marcha, ele chega a dar um tranco no câmbio. Como esse carro estava com os coxinhos danificados, a gente achou até que os coxinhos poderiam estar causando esse tipo de desconforto, né? Então o cliente já tinha comprado já os dois coxinhos do motor e do câmbio. Efetuamos a troca, mas mesmo assim permaneceu o tranco no câmbio. Então aí iniciamos a desmontagem para sanar o vazamento, né? E aí nós encontramos algumas coisas que, olha, vou mostrar para vocês e aí vocês tiram a conclusão de vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui nós temos uma Evoque, né, que a gente está mexendo. E aqui está a Volvo XC60, tá? Aqui estão os coxinhos que foram substituídos, né? Aqui tem... Deixa eu ver, cadê? Aqui tem um coxinho e o outro está na outra caixa. Joia! Agora vamos aqui para a transmissão. Esse carro também está apresentando avaria em duas solenoides, tá? Então nós retiramos a mecatrônica, nós vamos testar essas duas solenoides. E aí quando a gente retira a mecatrônica, a gente encontra essa situação aqui, tá? Aqui a gente constata que realmente foi feita uma manutenção nesse carro. Se foi uma manutenção correta ou não, o vídeo vai mostrar, tá? Na hora que for instalar o filtro, colocar o filtro torto e aí a vedação do filtro, né, acabou rompendo e aí assim está aqui dentro. A cola utilizada não é uma cola apropriada, né? Mesmo porque aqui não vai cola, aqui é uma junta de borracha que tem aqui, tá? Não precisa colocar cola aqui, mas tudo bem. Filtro externo, qual a saturação dele?
Filtro interno. Ó a saturação. Cheio de limalha. Ah, Dantas, beleza. Pô, cara, vamos trocar o filtro, né? Pelo menos o filtro interno, vamos trocar. Aí nós temos um detalhe. Para eu tirar esse filtro aqui, eu tenho que desmontar a caixa inteira. E isso envolve custo, tá? Tudo bem. Aqui está o pistão. Se foi feita a manutenção aqui, cara, por que não troca o pistão? Isso aqui é o pistão antigo ainda. Pelo que eu estou vendo, ele é o pistão original. Mas tudo bem. Alguém achou que não tinha necessidade. Esse pistão é o pistão antigo, não tem a mola aqui do... Mas aí nós chegamos na questão da embreagem. Como eu tirei o pistão, falei, bom, já tô aqui, deixa eu dar uma olhada nesse conjunto de embreagem, né? Aí nós desmontamos o conjunto de embreagem. Tiramos só a parte de cima da embreagem, tá? Aí nós temos aqui um desgaste acentuado, tá? Aqui isso acontece porque ele fica na borda traseira do pistão, tá? Então todas elas têm isso. Aí começamos a olhar os discos. Vou passar um pano aqui só para vocês darem uma olhada. Não sei se na câmera vai dar para ver. Eu não sei o que foi que passaram nesse disco, mas ele tá todo arranhado. Aí, disco de composite, beleza? Olha esse outro aqui. E a gente vê que essa transmissão, em algum momento, ela sofreu um autoaquecimento. Por quê? Porque os dentes do disco, olha como eles estão escurecidos. Tá vendo como está escurecido? E aí nós temos essas ranhuras, né? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um disco que a gente retirou de uma Volvo XC60 também. É normal o disco ficar nessa coloração, tá? Todas elas, o disco escurece. Isso aqui escureceu, ele fica vitrificado. Não tem mais atrito. Não adianta fazer aquilo ali que foi feito, passar escova, eu não sei nem o que passaram ali, de tão abrasivo que foi, que ele riscou o disco dessa maneira. Ó. Está muito, mas muito riscado. Esse aqui é um disco novo, tá? Vou ver se tem a marca dele aqui, ó. A marca dele, Raibestos. Isso aqui é um disco de primeira linha, tá? Vamos comparar com o disco que a gente retira. Tá aí. Informamos o cliente sobre essa questão das embreagens. Porém, o cliente não tem condições de fazer isso no momento. O que eu vou fazer? Vou trocar os discos? Vou trocar o filtro interno? Se o cliente não tem dinheiro para fazer a manutenção, não tem o que fazer. O que cabe a nós como reparador é informar o que está acontecendo e deixar o cliente bem a par dessa situação, tá? O câmbio vai durar um dia, um mês, um ano, não sei dizer. Mas assim, a gente vê que tem coisa errada. Então o cliente optou por realmente fazer só o trabalho de da substituição do pistão cover, que é esse pistão grande aqui, para sanar o vazamento. Também vamos trocar as pastilhas, porque não adianta eu trocar o pistão e as pastilhas estarem desgastadas, ela vai estragar o pistão. Porém, no conjunto de embreagem nós não iremos mexer, tá? Por que nós não iremos mexer? Pelo seguinte,
Aqui, se eu não tenho a vedação total do filtro, a gente pode ter uma perda de pressão hidráulica, tá? E eu não tenho como abrir isso aqui sem cobrar do cliente. Não tem lógica, né? Mas cabe a nós somente a informação para que deixe tudo registrado bonitinho e ele está ciente. Quanto à reparação, gente, não adianta tentar fazer esse tipo de coisa. Pode desgastar o disco, pode fazer o que quiser, não vai funcionar. Quando a gente faz essas manutenções aqui, os discos de aço e disco de composite são as primeiras peças a serem trocadas nesse conjunto de embreagem, tá? Mas infelizmente, por situações adversas, ou por falta de dinheiro, ou por falta de conhecimento, não sei dizer, foi feito esse tipo de manutenção, tá? Então aqui nessa Volvo aqui a gente só vai fazer a substituição do pistão, montar o conjunto de embreagem de novo e trocar a solenoide que está com defeito, tá? Vamos trocar essas duas solenoides. Primeiro a gente vai testar elas para ver se realmente precisam ser trocadas. Uma coisa é o que o scanner apresenta, outra coisa é o teste de bancada, para ver o porquê que essa solenoide está apresentando falha. Essas solenoides aqui, todas elas precisam dar uma resistência ômica. Se eu não me engano é 2 ohms, todas elas. O que tiver fora a gente vai testar. Se houver a necessidade de substituição, a gente substitui e aponta para o cliente. Beleza? Aqui no câmbio da Volvo, a gente já substituiu o pistão cover, né? Que é esse pistão grande. E substituímos também essas pastilhas. Então a gente consegue visualizar aqui o desgaste dela, né? Ela cria uma borda e isso começa a dar, o cubo aqui ele começa a ficar mexendo, né? Aqui ele já está mais firme. E aí nós temos aqui algumas que estão desgastadas e aí começa a apresentar uma folga onde ele começa a forçar muito o lábio do retentor. Embora esse retentor aqui seja o retentor antigo, tá? Então a gente precisou substituir também essas pastilhas. Fizemos o que nós tínhamos combinado com o cliente, era fazer a substituição para sanar o vazamento. Apontamos a questão da embreagem. Porém, por questões financeiras, o cliente optou por não realizar a manutenção completa da transmissão. O que cabe a nós reparadores é informar o que está acontecendo e o resto fica a cargo do cliente. Então nós substituímos aqui o pistão, pastilhas e vamos voltar o câmbio para o carro para solucionar o problema de vazamento de fluido de transmissão. Bom, o câmbio da Volvo já está no lugar, tá? Já colocamos ele aqui, falta só terminar de colocar alguns parafusos. Os coxins a gente já fez a substituição, que é esse aqui e esse do motor, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês. Esse aqui já está quebrado. Colocaram em forca-gato aqui. Me parece que esse carro sofreu uma colisão frontal, porque os dois estão quebrados. Tá vendo? Colocaram em forca-gato. E a gente vê que aqui o resfriador do intercooler, ele tá amassado aqui, ó. Aqui e aqui. Uma dica para os donos de Volvo, tá? Que a gente tem notado é que toda vez que a gente vai desmontar esses carros, a gente precisa desmontar tudo, né? A gente tira a frente, para-choque, tiram uma alma que vem aqui na parte frontal, né?
que é essa peça aí. E aí eu tenho os dois braços que ele suporta essa alma, e aí entra o para-choque. Só que quando a gente tira o para-barro, isso não foram um, nem dois, nem três, não. Todos eles ficam armazenados sujeira não, folhagem aqui, né? Então, para evitar que isso aconteça, de vez em quando é interessante tirar esse para-barro que vem aqui, vem um para-barro aqui, e fazer uma limpeza. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Ó. Porque isso aqui pode causar que ele entra por aqui, ó. Eu tenho uma entrada ali em cima, tá vendo? Eu tenho essa entrada, e essa entrada joga a folhagem tudo para cá. Que é essa daqui, ó. Não tenho nada que cubra isso aqui. E são os dois lados, ó. O outro também é a mesma coisa. Então o interessante é que de tempos em tempos, seja feita a remoção do para-barro, para retirada dessas folhagens, porque toda a água que vai parar ali, ela vai começar a ter dificuldade para escoar. E aí, para evitar qualquer tipo de... É que esse aqui também está bem exagerado, né? Vou dar uma olhada. Então, para evitar qualquer tipo de possível infiltração, né? Porque eu preciso dar um caminho para a água correr. E aí esse caminho precisa estar totalmente liberado, né? Senão a gente começa a ter obstrução e começa a ter problema. Tá? Então de tempos em tempos, remove o para-barro ali e faz essa limpeza. Tá? Isso todas as Volvos, todas sem exceção. Com o passar do tempo ela vai armazenando sujeira ali. Tá? Geralmente é folhagem assim, né? Mas é isso, a gente vai continuar aqui então com a montagem da Volvo e depois a gente volta aí com um teste, né, para ver se não teve nenhum vazamento. Como a gente não fez nenhuma intervenção no câmbio, então aqui não vai ser necessária a reprogramação nem a adaptação de embreagem. Vai permanecer com os parâmetros que ele está, tá?